Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos. Hoje, dia 9 de dezembro, estamos aí concluindo a primeira semana do Advento. Estamos em preparação para a chegada do Menino Deus. O Evangelho de hoje, São Mateus, no capítulo 9, de 35 até o capítulo 10, 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, ao entrarmos nesse Evangelho, São Mateus, a primeira coisa que nós vemos é a missão apostólica de Jesus. Ele vai de lugar em lugar, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho do Senhor, curando as doenças, as enfermidades. E Jesus, ele tem compaixão da multidão. Jesus, ele olha aquela multidão, aquele povo que estava abatido, que estava cansado, e ele faz essa analogia: eles são como ovelhas que não têm pastor. Quer dizer, estão aí perdidos, estão desorientados. E é interessante que Jesus, ele vai colocar os apóstolos como aqueles que vão pastorear. Depois nós temos bispos, sacerdotes, hoje aqueles que guiam e que conduzem o povo de Deus. É por isso que nós temos que rezar muito, como Jesus disse: pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Nós precisamos de homens e de mulheres que trabalhem na messe do Senhor, porque a messe é muito grande, é muito trabalho, é muita coisa para ser feita. São muitas pessoas para serem atendidas, para terem a presença de alguém que seja um enviado em nome de Deus e da igreja para poder pregar, para poder celebrar, para poder anunciar o evangelho. E é isso aqui que nós precisamos fazer: dobrar os nossos joelhos no chão e pedir: Senhor, mande trabalhadores para a messe. Envie trabalhadores, homens e mulheres que vão trabalhar, e de modo especial sacerdotes, que anunciem, que cuidem do povo de Deus, que anunciem a palavra, que celebrem os sacramentos, que realmente possa trabalhar nessa obra de evangelização, que se desgastem pelo reino, que se consumam pelo reino, que entregam a sua vida, como diz aquela música, como a vela que queima no altar. Nós precisamos de trabalhadores também que entreguem a sua vida por essa causa tão nobre, que é o anúncio, que é a pregação do Santo Evangelho. Peçamos a Deus que nós sejamos esses trabalhadores, que não tenhamos medo de nos desgastar, de nos cansar pela obra magnífica e extraordinária que é o reino de Deus. Eu nunca esqueço o testemunho de um cardeal, se não estiver enganado, de Milão, quando ele terminou
a missão dele, o pastoreio dele, ele dizia: a alegria dele foi ter se consumido pela igreja, por Jesus, pelo evangelho. Não há nada melhor do que nós também podermos nos consumir de amor pelo evangelho, anunciando e pregando o reino de Deus. Que Deus nos dê essa graça. Peçamos a Deus a graça de sempre termos trabalhadores que se consumam de amor, por Deus. Número 291. Jesus te pede oração, vês isso claramente. No entanto, quanta falta de correspondência. Tudo te custa muito. És como a criança que tem preguiça de aprender a andar. Mas no teu caso, não é só preguiça, é também medo, falta de generosidade. Irmãos, irmãs, bom fim de semana. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até segunda-feira, se Deus quiser.